Fala, galerada! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trouxe uma pessoa para me ajudar na entrevista aqui, a minha esposa Vitória. Amor, se apresente pro pessoal. Prazer, sou a Vitória. Hoje a gente vai fazer um podcast super legal aqui. E quem tá aqui com a gente hoje é umas pessoas muito importantes que tá totalmente ligado com nós aí que estão empreendendo, né, amor? Que estamos querendo crescer um pouquinho na vida. E quem tá aqui com a gente é a Nívia e o Jonathan da Esparta. Pessoal, seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado, prazer. Quero que vocês se apresentem. Primeiro a Nívia, fica à vontade, depois o Jonathan. Bom, eu sou a Nívia, sou sócia do Jonathan, nós somos proprietários da Esparta Assessoria Contábil. Nosso escritório já está no mercado há uns 8, 9 anos mais ou menos. E estamos aí para ajudar o pessoal nessa fase tão difícil que é crescer, né? Que é empreender. Fale. O negócio é difícil. Muito. Bom, eu sou o Jonathan, também, né, faço parte aí do quadro societário da Esparta Contabilidade. Tô no ramo aí há 16 anos. Há pouco tempo a gente tem o escritório de contabilidade aberto aí em torno de uns 8 anos mesmo no mercado. A minha especialidade é mais na área tributária, a da Nívia é mais na parte de societária, a parte de abertura de empresa, a parte de folha de pagamento, né? Então a gente acaba se dividindo um pouquinho lá internamente para a gente conseguir atender todo mundo, a todo o público também. E a Esparta, ela fica aqui em Sorocaba mesmo, na região. E vocês atendem em qualquer lugar Sim. online? Vocês fazem um Sim, atendimento sim. online também? O escritório hoje está localizado no bairro do Éden, né? Aqui em Uhum. Sorocaba mesmo. Mas nós temos clientes em outros estados até, né? Que legal, Temos cara. clientes do Espírito Legal. Santo, Bahia, Santa Catarina. Então, a distância não é um problema, né? Hoje em dia está muito digital também, então não tem problema essa questão de ser em outros lugares, tá? Tem clientes que ainda preferem a forma tradicional, né, do documento físico, essas coisas, então a gente faz da forma que o cliente preferir. Legal. Porque aí o Legal. pessoal fica mais aberto, né? A conseguir. Às vezes gosta do escritório e não pode contratar porque é Sim, longe. sim. Sim. Aham. Mas assim, a gente acaba tendo que especializar em cada área de cada Isso. estado, porque cada estado é uma legislaçãozinha Caraca. diferente. Na verdade, É. cada município tem uma legislação, um estado tem uma legislação. Verdade. Então, assim, a gente trata isso como cada detalhezinho um lugar. Então, por exemplo, Sorocaba é uma legislação de Sorocaba. Itu, Votorantim, Salto, Piedade, Araçuaíba, cada município tem uma legislação municipal que também tem que ser atendida, né? Então, e todas estão no estado de São Paulo. Daí Aham. tem o estado de São Paulo, então municipal, federal, porque hoje, né, na área tributária, ela tem a parte federal, estadual e municipal. Municipal. E então as empresas, ela tem, independente se ela é do MEI a uma empresa do lucro real. Todas elas contribuem, pelo menos que seja uma parcelinha para cada órgão desse daí. Olha que Tá. interessante. Independente do tamanho da empresa, ela vai pagar uma porcentagem para cada etapa Sim, disso do que você tinha falado aí. isso. Cada esfera Caraca, de velho. cada lugarzinho Tem aí. o registro também que a gente tem que fazer diretamente na prefeitura, né? Algumas Isso. coisas que. Inscrição municipal, né? Precisa Uhum. fazer. Então, por exemplo, vamos falar que você tem uma empresa hoje aberta aqui em Sorocaba. Você vai ter a sua inscrição municipal aqui no município de Sorocaba. Mas eu vou embora, sei lá, para outro estado, né? Vou morar no Rio de Janeiro, digamos assim. O seu CNPJ, a gente só vai fazer a alteração para lá. Mas a inscrição municipal você tem que baixar nesse município e abrir uma lá, Tem uma que nova. transferir tudo, levar tudo embora. Levar Pra lá. tudo embora. Literalmente. Quando a pessoa vai começar no mundo de empreendedorismo assim, e ele já pensa, né, cara, como que eu faço para abrir meu CNPJ? Uhum, Eu gostaria que vocês falassem para nós como que funciona, um passo a passo seria possível para falar pro pessoal, cara, eu tenho que abrir meu MEI, né? Porque eu uhum, acho que todo mundo Uhum, começa por aí, né? Eu creio que seja assim. Foi assim que a gente começou. uhum, E lá a gente não teve a certa orientação de como, onde procurar, o que fazer primeiro. uhum. Qual que é a orientação que vocês têm para o O pessoal? primeiro passo, na verdade, para abrir uma empresa, a gente tem que saber a estimativa de quanto a gente vai ter de faturamento naquele ano, né? Vamos dizer assim, se eu sei que o ramo que eu vou trabalhar, eu vou faturar mais do que 81 mil no ano, a gente já não enquadraria ele como um MEI, por exemplo, né? Se é uma empresa ou um prestador de serviço,
ou, né, um comércio, Uhum. que ele, no início, não, acho que no meu primeiro ano eu vou estar dentro desses 81, acho que o ideal seria mesmo abrir o MEI, né? Ah, Além tá. disso, para ser MEI, existe vários requisitos, e um deles é ter um funcionário, No né? máximo No um máximo um funcionário. funcionário, ele faturar naquele ano só 81 mil, né? Tem um percentual que ainda permanece no MEI, extrapolando, que é até um limite de 20% naquele ano, que dá uns 90 e pouco, né? 92 mesmo. Isso. Tá, dos 81 tem mais 20% que a pessoa, se ela Isso, é. passar um pouquinho. Ainda aquele ano ela permanece, mas ainda ela Ah, desenquadra no ano tá. seguinte. Tem que ver a atividade também, não são todas as atividades que são permitidas no MEI, né? Tem algumas Ah, atividades que não são tá. permitidas para o MEI, né? E todo ano o governo faz uma revisão dessa lista e libera as atividades que são permitidas. A nossa, por exemplo, já foi uma época permitida para o MEI, hoje não é mais. Já passa pro Já outro. não pode Já mais, não pode, o entendeu? mínimo tem que ser uma empresa do O regime que a gente sempre simples. fala, independente de ser MEI, procura o contador. A gente está lá para orientar, para ajudar, porque se você dá para abrir por conta própria, que é o que você falou lá no site Aham. do Gov e tal, você consegue abrir. Mas para ter orientação, para você não começar sem orientação, para não ter problema depois, entendeu? Uhum. Porque o que acontece é que tem muita gente que abriu o MEI e aí não tinha orientação e acontecem umas coisas que ficam E erradas, tem né? bastante coisinha lá que às vezes a gente nem sabe o que que é, né? Tipo, tem uns números lá que Tem as pequenas aparecem. letrinhas que a Nívia fala Essas que não aí. envia. As pequenas letrinhas que Caraca, ninguém velho. lê, ninguém dá Ninguém vê. importância e é a hora que É. você se ferra, né? Porque o pessoal abre o MEI e só vai vivendo, né? Faturando, 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 faturando. Na hora que Que é o vê, ganha-pão, né, na verdade, né? tá todo mundo tentando, É que nem né? a gente, né? Quando Não sei. fomos atrás foi por Não causa sei se você já disso. ouviu falar, eu vou usar o termo camelô, que a gente usava muito lá atrás, né? Ah, Que muitos policiais iam, pegavam as mercadorias dos camelô, né? Então, o MEI, na verdade, de início, ele veio para regulamentar essas pessoas, esse pessoal que Olha, que trabalhava. legal. né? Foi criado esse regime para regulamentar essas pessoas, de fato. Entendeu? Então, e assim, e aí com isso, querendo ou não, as pessoas que começam a iniciar no mercado, né, ser empresário e tudo mais, você acaba olhando as suas alternativas, né? E muitas das vezes o início é pelo MEI, né? Às vezes o primeiro ano de vida da empresa, ela vai ser MEI, o primeiro até o segundo, às É. vezes. Aí assim o negócio começa a crescer, tomar uma outra Proporção. proporção que a gente não, né, nem imaginava às vezes, e aí a gente tem que acabar mudando o regime tributário da empresa, né? Daí ela se torna uma empresa do Simples Nacional, ou então uma empresa do lucro presumido, lucro real, o que for mais vantajoso, né? Hoje em dia, a grande maioria, né, é Simples Nacional, quando migra de um MEI, a grande maioria vai para o Simples Simples, Nacional. É o porque que a gente tá hoje? Isso. é, e elas são mais, normalmente, um pouco mais vantajosas, porque a alíquota de início é bem mais baixa, né, com base. E ali dentro daquele simples, ele tem várias faixas, né, com Sim. base em vários São bastante faturamento. coisa, né? Meu É, Deus do céu. por Sim. exemplo, uma empresa que presta serviço, né, ela vai estar lá, dependendo do serviço, vai estar no anexo 3 ou 5, né? É. Então, o anexo 3, por exemplo, a primeira faixa dele é 6%, mas eu teria que faturar até quanto para ser 6%, Ah, tá. né? 180 mil. Aí você Mas paga 6%. você paga mais ou menos Acima disso 6% já no muda. Simples Nacional. Aí, após isso, você já começa a ir para as outras faixas de faturamento e essa alíquota vai Vai mudando. mudando. Ela até você chegar no limite, que hoje é 3 milhões e 600... 4.800. 4.800. 4.800. É que 3 milhões e 600 é para o ICMS, né? Daí, Isso, se for passar, ainda assim pode ficar no Simples, só que a parte do ICMS recolhe por fora. Isso. Daí 4 milhões e 800 no ano. Ainda passa a ser Simples Nacional, né? Caraca. Então, Bastante mas a coisa, né? faixa dele começa bem mais baixa, né? Uhum. Querendo ou não, 6% e vai aumentando. Dependendo dessa atividade, que seja um serviço mais intelectual, né, que eles falam, Uhum. né, eles vão para um outro tipo de anexo. Porque o Simples Nacional não é 6% para todo mundo, não. Não. É uma indústria, é um comércio, é uma prestadora de serviço, é um serviço intelectual. Então, o contador vai olhar assim
para qual anexo você vai se enquadrar, se for uma empresa do regime do Simples, e verificar onde você vai se enquadrar e qual vai ser o percentual que ele vai pagar ali dentro da guia que a gente conhece como guia do DAS, né? Simples Nacional, Todos né? pagam guia do DAS? Simples Nacional, sim. O MEI também paga aquela parcelinha, só que o MEI ele tem uma parcelinha fixa todo ano, né? Que ele muda todo ano, na verdade, tem um reajuste um pouquinho do valor. E dentro dessa a gente fala guia do MEI, né? Mas eu não sei se todo mundo já parou para olhar dentro da guia do MEI o que que tá pagando lá. Hum. Não, né? Uhum. Então lá dentro tem várias parcelinhas de impostos. Aí vai ter uma parcelinha do ICMS, a contribuição previdenciária, a contribuição do ISS, ou vários tributos lá dentro, que compõem o valor total de 70 e poucos reais, tá hoje, Depende, né? né? Então ele compõe esse valor. Dentro do Simples Nacional também não é diferente. Se você pegar o seu DAS lá, você vai olhar que tem ICMS. É prestadora de serviço. Se é uma prestadora de serviço, não vai ter ICMS, né? A Mas gente ele não vai tem ter. inscrição municipal, é isso? esse- ICMS? Como que é? Não. Não, Não? Não, o imposto esse. ICMS ele está linkado daí ao estadual, né? Tá. É o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Então ele está linkado com a parte estadual, né? Para onde vai esse dinheiro? Vai para o estado. Tá. Vamos supor, se eu sou uma indústria, aí tem a parte do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Todo mundo fala, o IPI tá ali que tá zero para coisa branca. Não sei se vocês já ouviram falar, Já ouvi várias falar. propagandas Aham. assim. Então quer dizer que aquele produto, a gente não vai pagar IPI, o consumidor final vai pagar IPI sobre aquele valor. Por isso fica mais barato no caso. Isso. Daí eles também, as empresas não vão repassar isso para o governo porque não vai ter imposto sobre aquele produto. Uma coisa que eu não sabia, que conversando com a Nívia aquele dia, eu descobri que quando eu comentei também, todo mundo ficou assim, nossa, tem que emitir nota de tudo que você faz. Todo Sim. serviço. Ah, mas não é empresa. Não, mas faz no CPF da pessoa. Sim. Tem que emitir. Tem Sim. que Muita emitir. coisa. Muita gente hoje não faz, né? E, Hum. e hoje, querendo ou não, quando a gente não emite nota, né? A gente tem uma empresa, né? Se a gente tem uma empresa, qual que é a nossa obrigação principal? É recolher os impostos para o governo. Sobre tudo o quê? Sobre toda a minha receita. Se eu não pago, não gero nota, eu não pago imposto na pessoa jurídica. E isso, querendo ou não, é sonegação fiscal. É crime no nosso país, sonegação fiscal. Né? Então, se a gente, eu não emito nota, isso é sonegação fiscal. Aí, lógico, para chegar em um nível de alguém ser preso por isso, o negócio tem que ser igual a história do mensalão, tem que ser uma coisa muito grande. Né? Mas não é impossível, porque a Receita Federal e o Estado, eles fiscalizam tudo isso, né? Eles estão ali, exatamente, daí tem os fiscais para fiscalizar esse tipo de situações. Então, eles vão olhar toda a sua operação, eles têm acesso a toda essa informação, eles recebem as notas, eles sabem quanto que mais ou menos está sendo faturado pela empresa. Então, tem a parte contábil, onde o que passou no movimento da empresa, quanto ele está sendo movimentado hoje no CNPJ da empresa, o dinheiro. Então, eles conseguem ter uma rastreabilidade, querendo ou não, dessas operações. Então, assim, eu prestei um serviço e não emiti nota, isso, pela nossa legislação, isso não é correto. Tá errado. Tá errado. A gente deve emitir a nota, até mesmo para depois um dia você querer ter a sua distribuição de lucro. Como sócio da empresa, eu vou querer minha distribuição de lucro, não vou? Da onde eu vou tirar? O que seria Se vo- isso? Olha que legal. É o lucro que você teve da sua empresa. Eu tenho o meu faturamento, né? Sei lá, 100 mil. Quanto que eu tive de gastos e custos? Sei lá, 50 mil. Então, me sobrou quanto? 50 mil, certo? Esse 50 mil é o que o sócio pode retirar da empresa, a minha distribuição de lucro. A gente pode fazer uma reserva desse dinheiro para a empresa depois, para o ano seguinte, trabalhar com alguma coisa, com uma talvez possível prejuízo que pode acontecer. No ano seguinte, sei lá, eu não consegui faturar tanto, mas eu tive uma despesa maior, aí eu acabei tendo um prejuízo. Então, na contabilidade, a gente consegue ter essa visibilidade, né? Então, aí as pessoas falam assim, mas se eu não fazer isso, como que eu vou tirar dinheiro da empresa? Então, fechou o ano fiscal,
Gera-se, o contador vai gerar todo o balanço da empresa, verificar se deu lucro ou prejuízo, para fazer a distribuição de lucro daquele para os sócios, né? Olha que Ah, interessante. Toda a empresa, ela precisa ter, depois que tem o CNPJ, ter uma conta PJ? Sim, toda empresa. Abriu o CNPJ, primeira coisa que tem que ter. Muda para PJ. Sim, porque o que muito dos empresários, ainda quem está no início, ainda mais como um MEI, tá? Mesmo um MEI. Uhum. Abriu um MEI, eu e mais um CNPJ. Então, como que é o nome? É Cartão Nacional de Pessoa Jurídica. Pessoa jurídica. Nós somos pessoas físicas. Então, nossa empresa é uma pessoa A jurídica. física seria o CPF CPF. e o jurídica é uma empresa. É uma Eu empresa. acredito que eu entender esse porque Então, eu ia no banco lá falar que é jurídica e física. Então a gente tem a Cara. jurídica e a física. Aí quando a gente passa, por exemplo, da pessoa física e para jurídica, muitas das vezes isso é tão comum quanto, né? Até grandes empresários acabam cometendo isso, tá? Caraca. É misturar os seus gastos pessoais com os gastos da empresa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vira e mexe, isso são coisas que acabam acontecendo. Eu vou lá, pego o cartão, a empresa normalmente, sei lá, tem um cartão de crédito, a PJ. A pessoa vai lá e passa esse cartão, sei lá, eu preciso comprar um aparelho para mim e passa aquele cartão na empresa. Tá certo isso? Tá Não. errado. Não, tá errado. Isso Ué, não é você tá correto. querendo- Isso é tão comum A cara do outro não tá quanto. dando pra disfarçar. Já. E é tão comum quanto que as pessoas acham isso normal, mas é meu dinheiro. Não, esse dinheiro não é seu. Cara, É sua da empresa. PJ. Aham. Então não é seu. É da empresa. Você não trabalha. Nós, sócios, nós trabalhamos para a empresa. A gente tem que manter aquilo rodando. verdade, cara. Ele é uma Uhum. engrenagem. Se em algum momento, se ele não Recebe. está girando da forma que deveria girar, é porque tem alguma coisa errada. E muitas das vezes, na hora que a gente vai olhar, fazer uma revisão de contabilidade, né? Auditar alguma coisa, sempre o prejuízo está sendo causado por má administração. Por isso que Gestão tem que financeira. definir ali o Prolabore, né? Prolabore, Tem também a questão sim. do tudo que você for comprar que é da empresa, pedir no CNPJ, né? Tem todas essas Isso. Eu coisas, tô né? melhorando, tô fazendo tudo isso agora. Então, aí essas são coisas que precisam mesmo, de fato, a gente tem essa administração, né, Sim. Nívia? E uma das coisas que o MEI, que todo mundo fala, mas eu vou emitir o MEI, todo mundo se preocupa com o quê? Eu não posso passar de 81 81 mil. mil. só isso. Não, tem. Não, muito tem uma mais por outra trás, coisa né? que ninguém presta atenção, nas minhas compras. Eu não posso comprar mais do que 80% do quanto eu faturei no MEI. Uhum. Isso é uma das coisas que a gente não pode. Principalmente quem é comércio. Normalmente quem é comércio, por exemplo, tem uma empresa de 81 mil lá, vai lá no aniversário no MEI, fatura lá, coloca 81 mil, certo? Colocou os 81 mil. Mas se você fizer a continha, 80%, se eu for uma mercadoria, se eu sou um comércio, eu teria que ter de compra até 80% desse meu faturamento. Os 20% não pode Tem- estar lá. não pode ter 81 mil, senão a Receita Federal vai te questionar sobre isso. E pode você ter exclusão do MEI por conta disso. Nossa. E acontece muito isso. Né? Acontece, muita. É, mas... E muitas das vezes as pessoas ficam bravas, mas eu não faturei 81 mil. Mas daí a gente vai ver, não é os 81 mil o problema. Era o que você comprou no nome da empresa. Comprou mais de 81 mil. E aí eu tô falando mercadoria para estoque, tá? A gente não tá falando de ativo, porque um MEI pode comprar um carro, por exemplo. Pode, ele pode ter um ativo lá, não tem problema nenhum. Mas compra de mercadoria que você vai conduzir isso como revenda de mercadoria, por exemplo, tem que ter esse controle. Nossa, que Né? interessante. Explica pra gente o que que é o Prolabore. É. O que que... O Prolabore é o salário do empresário. Uhum. E aí a pessoa fala, mas eu vou tirar só um salário mínimo. Você vai se manter com o salário mínimo? Porque você tem que definir o valor que você precisa para se manter. Mas qual é a base, assim, ó, vou definir meu Prolabore por isso. Você tem que saber qual é o seu salário. Quanto que você precisa para sobreviver? Se eu tirar 5 mil por mês, eu vou conseguir pagar todas as minhas contas. Eu não vou usar dinheiro da empresa. Isso É é o só o que salário? você vai mandar pra sua conta. Tipo, Isso. você não... É como se fosse um funcionário. A gente vai fechar a folha, Hum. né?
e vai mandar para você o seu lerite e você vai fazer o seu pagamento. E com aquele dinheiro na sua conta de pessoa física, você vai pagar suas contas. E vai seguir a vida o resto do mês, até o mês que vem cair seu pagamento de novo. Diferente do funcionário, ele não tem adiantamento de pagamento, ele é feito uma vez só no mês. Caramba, velho. É. Aí Aí não, justiça aí não adianta. Aí não adianta falar, mas eu vou fazer. A maioria define, vou fazer sobre um salário mínimo, porque o imposto é mais baixo. Porque se você fizer, sei lá, vamos falar de 2.800, 2.900, já começa a pagar IR também. INSS e IR. Aí a pessoa fala, não, já ficou caro? Eu já vou ter que, vai subir meu imposto já. Então, por isso que todo mundo coloca um valor bem baixinho. E qual o valor? Quanto que fica, assim, pra pagar? Exemplo, eu vou tirar 2.900. Você tem uma base do valor que tem que ser pago, desse IR, do INSS? É faixa, né? Eles são faixas também, né? Por exemplo, tem uma parcela, vamos supor, tem o salário mínimo, que é 1.518. Ele é isento lá de imposto de renda. Daí, acima disso, tem um percentual, tem um valorzinho de dedução. Então, tem uma tabela, né? E vai começando pela uma tabela de INSS, também começa com 9, 8, 11, né? Isso. Então, vai calculando. Provavelmente vai pagar 11% de INSS, né? Mais ou menos. Daí, claro, tem que fazer a alíquota Isso paga total. mensal. 7,5 Tira de da sua IR, né? conta. Hã? Tira da minha conta, no caso. Eu Vai vou mandar descontar lá dois. do Vamos supor, seu salário, né? No Se é seu 5 lerite vai mil, vir. vai descontar. entendi. O seu salário é esse 5 mil valor. bruto, na verdade, Isso. né? Daí tem o desconto do INSS de IR, sei lá. É. De 5 mil vai cair pra 4.800. Ah, tá. Então vai ser Então, descontado todo mês. Todo Todo mês. mês. E você vai receber o líquido. E isso depois também. E aí, Vai isso é pagar seu imposto. informe para fins de rendimento. Entendi. No do caso, vocês sócio. que fazem Uhum. vocês que fazem essa parte. Tipo Sim. assim, ó, eu vou definir 5 mil. Nível, é você que vai. Vocês que Vai vão calcular. ali Uhum. calcular e Fecha a retirar. folha, né? Se tiver funcionário, por exemplo, Ah. fecha junto com a folha do funcionário. Aí a gente manda do funcionário e o seu, no final do mês. Existe algum documento que o pessoal às vezes esquece de guardar quando abre o CNPJ? Que é muito importante. Tipo assim. O do pessoal- meio que eu percebo Ou é só a muito. senha do Gov? Nada, meu, por favor, guardem a senha do Gov, gente. Caraca, de verdade, eu né? uso pra tudo hoje. Pensa Hoje em dia é tudo numa senha mesmo. difícil. É, Gov? Usa pra tudo. Mas o que eu percebo do MEI, por exemplo, é aquele certificado. Sabe que gera quando você abre o MEI? Aquele certificado ninguém guarda, gente. E numa transformação, por exemplo, que foi o caso de vocês, hoje em dia a junta pede menos porque a maioria já está registrada na junta, mas antigamente a gente usava mais isso. Eles pediam esse certificado e ninguém tinha. Aí a gente ia ter que tirar uma segunda via, adivinha com o quê? Com a senha do Gov. E aí a pessoa não tinha a senha do Gov também. Então, precisa, né? Vira uma bola de neve. Então, é importante abrir o CNPJ, que seja o MEI, por exemplo, guarda o certificado, abre uma pastinha no computador, guarda o certificado, guarda o CNPJ, tudo certinho. Agora, quando é uma empresa, igual a de vocês, por exemplo, hoje, que é uma Simples Nacional, os documentos ficam com o contador. Então, a gente não perde. Fica com a Sabe uma gente. situação que aconteceu com a gente que nós não sabia que podia acontecer? A nossa antiga contabilidade, eles mandaram duas. Foi assim, eles mandaram pra mim uma conta pra pagar e o José já tinha pago. Uhum. Aí eu fui lá e paguei também. Por quê? Eu falei, uai, mas achei que o José tinha pago. Ela, não, mas tá aqui ainda. Eu fui lá e paguei. Pagamento em duplicidade. É. Aí eles falaram assim pra mim, então, nós vamos entrar com um pedido lá no governo. Uhum. E eles nem abatem o do próximo mês. Não, você E, esperar. Você tem que esperar. e você tem que esperar. E se der certo, eles... Tem pelo menos 5 anos para eles te responderem. Não. Verdade. Eles pagam juros sobre Paga. Paga Taxa paga Selic. corrigido. É. Mas tem que deixar Não é correr. muito, não. Gente, de verdade. Não é muita coisa Dependendo lá, do né? valor, de verdade, Você desiste. esquece, É. É, porque... Mas sacanagem. acontece sim. Pode acontecer. Não deveria, né? A guia não deveria deixar. E uma das coisas que as pessoas também perguntam bastante, né? É se, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu posso ser MEI? Não pode. Não pode? Não pode ter dois MEI no vezes. mesmo CPF e não pode ter, por exemplo, hoje você tem um Simples Nacional e eu quero abrir um MEI. Não pode também. Maluco presumido e um MEI? Não, o MEI é só um MEI. Interessante. Tem que partir daí, aí evoluir Isso. no CNPJ. Diferente fazer a transformação. a partir do Simples Nacional, por exemplo, você é Simples Nacional, você tem sua empresa, aí, sei lá, a sua esposa abre uma outra empresa no Simples Nacional em outro ramo e você quer ser sócio dela lá. Ah. Você pode.
Isso não tem problema. Mas pro MEI, isso não pode. O único cuidado nessa questão de dividir, né? Vamos falar que você tem 2 empresas no Simples Nacional, tem que tomar cuidado com aquele sublimite que a gente falou lá dos 4.800.000 e tal. Porque daí ele soma faturamento. Todo mundo. Eu falo para os clientes, gente, quando você chega aí, vocês nem perguntam que ali que tá pagando mais, você só vai. Só assina. Só vai. Só vai indo. Mas porque daí tem que tomar cuidado porque ele soma para fins de exclusão. Tá? Do Simples Porque daí Nacional. você vira o quê? Uma delícia, um lucro presumido. Puxa vida. Que da hora. Então, Ou vamos lá. lucro real, né? É MEI, depois Simples Nacional. Indo... Aí o que muda muito, Jonathan, é o faturamento, no caso. O cara Faturamento. vai aumentando o faturamento, o CNPJ dele vai Sim. mudando. Alguns clientes, por exemplo, até permitido no Imobiliária, Simples, a normalmente. imobiliária, por exemplo, não é. Imobiliária pode. A incorporadora não pode, por exemplo, ser Simples Nacional. Também tem isso. Como tem no MEI, que a gente falou que alguns quinais não pode, no Simples Nacional também tem alguns que não são permitidos. Aí o cara já tem Né? que ir pro Aí ele tem que ir para o lucro presumido. Alguns lugares, por exemplo, a gente tem um cliente de portaria. Ele precisou abrir também no lucro presumido, porque o lugar que ele presta serviço só aceita empresa do lucro presumido. Então, ele também precisa. Então, tudo isso Então que tem que ser depende muito analisado, do que né? você Depende oferece, da onde você necessidade. presta o serviço ou vende a situação. Você vai Isso ter que também se acaba adaptar impactando. conforme a necessidade ali. Também. Agora tem, lógico, agora tem umas regras básicas, né? Eu não posso ter MEI com 120 mil de faturamento Aí o cara já vai ter que pular pro... para a próxima faixa. Ou ser simples ou lucro presumido. Um dos dois. Por exemplo, se o cara, ele, igual você falou, ele é empresário já, ele não tem nada, nem MEI, nada. Por exemplo, só que ele tem o carro de 50 mil, depois mais um carro de 50 mil, e o faturamento dele já passa os 81 mil. Então ele já tem que passar direto pro Simples Nacional ali. Ele não se encaixa mais no MEI, porque ele o faturamento dele já passou. passou. Isso, Aí Então já o cara não é. já tem que pular esse nível já. Sim. Tá. Uma coisa que chegou a acontecer com a gente, assim, quando fomos atrás de vocês, nós já tava... Quando eu fui somar, a Nívia falou assim, ó, faz assim pra mim, vai lá e soma de nota que vocês têm. Nívia do céu, já tá tanto. Ela, então a gente tem que mudar na maior gente, calmaria. E eu lá do lado, a Nívia, suando tudo de bem, a nervoso. gente, vamos fazer assim e tal. Mal calmaria, nós assim. E tipo assim, e o meu foi assim, o nosso... É bom, né? Você acalma o cara. Um site com um cara lá, cara. Você vai gastar 12 mil. Nossa, verdade, desesperou. Aí eu falei pro José, não, vou fechar com a Nívia, pelo amor de Deus. Você é a primeira pessoa que falou calma, que me acalmou. Mas eu falo assim, no sentido, ó, exemplo. Eu passei esse ano passado, eu passei e não percebi. Porque tem gente que tem isso, né? Passa na nota lá e nem... Teve uma pessoa mesmo, um amigo meu, que olhou assim pra mim em dezembro e falou assim, sério que você passou? Eu acho que eu passei também. Ela foi passar. Ela, meu Deus, eu passei. Só que ela passou o ano e não mudou pra Simples, não fez nada. O que acontece? Então, a Receita Federal pode jogar você retroativo, e aí quando eu falo retroativo não é o começo do ano, é a data de abertura para o É o ano Simples todo. Nacional. Não, desde quando você você abriu. Pode acontecer, tá? Isso... Pode ser do ano também. Pode ser do ano, às vezes. Ele fala, não, vou jogar Depende do da começo receita, do da ano. receita. Depende muito do fiscal que vai analisar. Mas é um risco bem grande. Precisa. Pensa Não pode você ter medo de pagando crescer, lá gente. R$50 por mês, aí você passou isso, aí retroagiu você desde o início. Daí você vai ter que recolher todos os impostos e incidentes sobre aquela operação. Tipo, a nossa empresa tem 3 anos. Isso. 3, né? Teria que recolher desde o início do primeiro mês, ou se retroagisse, por exemplo, pagando os impostos e incidentes. São serviço, né? O ISS é 5% em Nossa. Sorocaba, dependendo da atividade. Eu ia ter que pagar 5% de Só tudo. de ISS. Aí tem PIS, COFINS. Já faliu a empresa. Já deu Aí, ruim, já. Porque dentro do DAS a gente vai pagar tudo isso, não vai? No Simples Nacional. Aham. Então, dependendo da situação, dentro do nosso Simples Nacional, a gente vai recolher, sei lá, os 6% lá. Aham. Sabe? Do 180 mil lá, 6%. Por exemplo, se for serviço do anexo 3, né? Ah, entendi. Então, daí imagina, você retroagiu. Então, por isso que todo mundo abre o MEI, acha que, eu vou abrir o MEI, né? Já pode E posso... Não, igual você calma falou, aí. no seu caso, passou porque foi de fato, foi um descuido, né? Uhum. Assim, mas quem
por falta, às vezes, de informação. A nossa foi Porque totalmente isso, cara. às vezes Foi. não acontece. Não tem uma pessoa por trás te orientando, de fato, como Não, deve sabe o que seguir. aconteceu, gente? Eu tava assim, rodando lá no Instagram e eu vi um negócio falando sobre isso. Falei, gente, eu vou lá somar. Aí eu fui lá Olhada somar nisso. e eu falei, meu Deus. É- Aí eu cheguei e falei, amor, você não sabe, acontece isso, isso, isso. Aí ele olhou pra minha cara, e agora? O que que nós fazemos? Eu falei, ai, vamos atrás de Eu uma sou muito da assim, né? Tipo, ah, contabilidade. não, mas acho que não. É. Não, Acha que acho que você viu não. errado, Você né? viu que ainda, acho que demoramos 2 meses pra fechar, Eu né? sou mais Foi. esperto que a Porque ele receita. não, tipo, ele não, vamos. É. Aí chegou no último mês, eu falei pra ele assim, ó, nós vamos fechar e eu vou resolver isso que tá... Eu não conseguia mais dormir, eu nervosa. Falei, se eu pagar tudo isso, aí ele falou, não, tá bom, então, vou perguntar pra um colega meu como que funciona. Aí ele foi lá, ele chegou em casa nervoso, eu falei, que foi? Desesperado. Não, falou isso, eu falei, não, peraí, deixa eu conversar com a Nívia. Aí foi que eu falei com você, tipo, acalmou, porque... Tem muita gente que ainda tá começando, né? E Uhum. não sabe sobre isso. E o risco é grande. Você Sim. pode. Você Pode. tá ali, você pode correr e pode Eu pagar. falo que eu brinco, e aí não é pra pôr o botamento de ninguém, né? Mas assim, dependendo da situação, porque tem gente que faz isso por maldade. Eu vou falar assim, eu vou abrir um MEI, porque eu não vou contribuir com o governo, porque o governo só me rouba. Tem esse pensamento. Tem esse pensamento. Quando a gente tem esse pensamento, aí acontece drasticamente algo assim, da receita vir igual a isso. Você acaba, às vezes, perdendo um carro, uma moto, um bem seu que você suou para Suou adquirir. Uhum. E aí, chega numa hora dessa, você acaba perdendo. Ó, por porque exemplo, esse existe- valor a gente consegue parcelar? Sim, consegue. Mas aí os juros disso. Que vai juros. Entendi. Você pode parcelar 300 parcela, pode, R$500 por mês. A dívida era 18 mil. 300 você parcela de R$500. É, né? a moça que eu vi o. Então os juros é bem alto, Tava não, assim, não é- ela tava não é numa brincadeira. E assim, então às vezes é difícil caminhar da forma correta. Vou dizer, no Brasil é difícil. Difícil. Muito difícil. A carga tributária é muito alta mesmo, né? Ainda bem que tá vindo essa reforma que diz que vai melhorar, né? Tá aí pro ano seguinte, né? Então tem a Que vem reforma mudar tributária, vai mudar tudo isso que a gente tá falando. Vai vir o Dá um gelinho na barriga, IBS, não? CBS. Imagina no nosso, né? Que a gente Não, ainda eu tem que imagino, aprender cara. a... Meu Deus, você tem que aprender um sistema Não. novo, Nive. Sim, tudo. Tipo Eu- assim, ó, A verdade é que todas as pós que nós fizemos, né, ele principalmente que é tributarista, vai mudar tudo que ele aprendeu. Então ele vai ter que fazer tudo novamente, né? As Então. nossas consultorias já estão trabalhando nisso, já liberaram sistemas bem o legais pra governo gente, já né? tem a lei, né? O governo já tem a lei. Assim, ó, tem mudado muito. A vida do contador não tá fácil nos últimos meses, né? Entrou obrigações novas para nós agora. É que a gente não passa metade para vocês do que a gente Porque passa imagina, dentro do escritório, porque O imagina você ficar empresário ligando com toda isso hora, tudo viu, na Vitória? cabeça. Deu ruim aqui, ó. Você tá vendo? Não tem uma declaração, não precisa, Aí né? você chega aquele IRSF. Aí no Entendeu? final, o Então, que o empresário enxerga? Bem. Eu só pago o meu contador, ele me manda guia. ele só me manda uma guia, né? A gente ouve muito. É muito. Pessoal, vocês são... Esse é o Mas eu pensamento. tô pagando só pra você mandar um papel de verdade, com todo respeito à minha vontade de falar, vem aqui e gera o seu papel. Sabe o que, né, o que eu Né? senti no dia que você passou lá? Que você falou com a gente? Você transmitiu calmaria pra nós, né, amor? Tipo assim, nós não paga só pelo trabalho que você tá falando. Uhum. Aí falei, caramba, eu tava nervoso. no meio daquilo tudo que eu tava sentindo, aí ela apresentou uma solução. Passou Aí eu consegui dormir confiança. outro dia, tipo, sabe? Uhum. Sim, Aí consegui isso é bom. dormir. A gente fica Dormi 2 feliz. dias já. Nossa, eu tava muito nervosa. Tava assim, estressada. Falei, meu Deus. Isso é uma coisa que a gente fala muito para nossa equipe, sabe? Porque o nosso trabalho ele é pesado, né? Assim, Bem nosso maçante. dia a dia é bem estressante. Caraca, imagina. Eu falo pro nosso pessoal lá, galera, vamos levar da forma mais leve possível. Às vezes o cliente liga nervoso porque aconteceu alguma coisa com um funcionário ou, né, parte tributária mesmo. Eu falo, calma, pera, vamos resolver, Já vamos teve casos conversar. até de funcionário morrer na obra. Acontece. Pensa, Construção civil Não acontece? fogo, né? Então, assim, a Então eu gente... tenho que lidar com Mas isso. vai atrás de vocês em questão disso? É a contabilidade. Sim, A primeira a gente- a ligar, você tem que primeira- ligar pro seu contador. Né? Verdade. Você liga, já liga pro advogado e pro contador ao mesmo tempo. Mas você liga pro contador porque a gente precisa abrir CAT, né? Liga pro SAMU Liga pro e pra SAMU nós. primeiro, tá, gente? Não liga primeiro. pra nós, não. A gente não consegue SAMU salvar primeiro. ninguém. Mas depois liga pro contador, entendeu? E a Porque a gente gente precisa abrir o CAT, né? É o próximo passo. Pós-SAMU é contabilidade. exato. Nunca vem acontecer com nós, né? É, Porque amém. Deus do livre, cara, deve ser.
Não, é terrível. Mas Por isso- tá todo mundo ali sujeito Por isso a que, passar e aí, cada nessa coisa, né? hora, que é importante as questões do equipamento de proteção, o Exato, IPI. que é aquilo que a gente conversou há pouco tempo. Ó, pessoal, Precisa. todo mundo aqui que tá vendo, com certeza, jardineiro, paisagista, construtor civil, né? É muito Isso. importante essa orientação que nós vai... Porque eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que caiu de um prédio. Aham. Ele tava na linha de vida, tinha linha de vida, tava com todo. Ele morreu com esses Paramentado. acessórios. O funcionário, acho que esqueceu, né, de colocar, não lembro sei direito o que a história. que aconteceu. Mas a empresa forneceu tudo Tudo. o equipamento necessário para proteger a vida dele. E mesmo assim, Aconteceu uma fatalidade, né? aconteceu isso. Então pensa, nessa situação, lógico, eu vou dar um exemplo. Acontece isso comigo. A Nívia, a primeira coisa que vai fazer é processar a empresa. Processo trabalhista. É, não tem jeito. Não tem o que fazer. Todo mundo quer questionar o que aconteceu, né? É. Imagina, a seu pessoa um já ente tem querido saiu para caráter. trabalhar e não volta, né? Então, é assim, normal que É aconteça. normal. Então é importantíssimo ter isso assinado, que você entregou para os funcionários esse IPI, que ele assinou, que ele recebeu. E não é uma vez não na vida, porque o IPI, né, ele... É que, na Tem verdade, vencimento, tem o vencimento. primeiro passo, vamos contratar um funcionário, né? Liga para o escritório, vamos contratar, a gente vai mandar uma fichinha preencher, vai ter que mandar o funcionário fazer o ASO, que é o exame admissional, para ver se ele está apto àquela função. Porque às vezes o funcionário não está apto. Até porque, né, cortando a Nívia, muitas empresas também pegam o funcionário, vou fazer um teste com ele aqui, depois eu mando contratar. Gente, não. E Isso se é dá um errado. problema com esse rapaz que está lá testando? Ah, Não A experiência posso do cara. contratar uma Não, pessoa. na experiência tem que ser Eu não experiência posso na nem folha. registrar a Já pessoa se não registrado. tiver o ASO como Não apto, pode. certo, Não Nívia? pode. Tem que fazer. Fez o ASO, você vai precisar daí primeiro também, a hora que estiver fechando com a clínica que vai fazer o ASO, você já vai chamar um engenheiro, né, da saúde lá, o profissional da saúde, um técnico também da segurança do trabalho. Ele vai na sua empresa, vai analisar os riscos que os seus colaboradores vão ter. Você vai falar para ele, ó, eu vou ter essa função. Ele vai analisar todos os riscos, vai falar o programa que você precisa, né? Os programas do governo que você precisa. Agora, a partir de maio, isso é uma novidade. Vai ter também a questão da saúde psicossocial do trabalhador para todas as empresas brasileiras. Eu não sei se vocês já ouviram Todas. falar sobre burnout. já. Então, isso Esse está crescendo muito. Tá É o crescendo extremo do muito. estresse, né? Exatamente por isso. Então, é por isso. Tá Agora, vindo. é NR1, né, que vai determinar isso. Seria o quê? O cara passando com psicólogo? Na verdade, trabalho, né? o trabalho vai causa um esgotamento na pessoa tão grande que ela tem que se afastar pelo INSS por conta de um esgotamento emocional mesmo, né? E aí, Emocional e físico. né? e aí o que eles fazem? Antigamente se fazia só os exames básicos, hoje eles querem analisar também a saúde mental do trabalhador, o que é ótimo, muito bom mesmo, É precisa. legal também. Então isso é a partir de maio, então todas as empresas vão ter que se adequar a isso. Então você fez todos esses programas, determinou, e aí o engenheiro, né, o técnico da segurança do trabalho, vai determinar o que você precisa de EPI. Luva, sei lá, um protetor, caso você fique ajoelhado, um protetor de joelho, essas coisas assim. Se carregar peso. né, fazer a Carregar peso coluna. tem aquelas cintas, tudo. Tem todo um EPI. Ele vai determinar isso nos seus laudos e você precisa fornecer. A gente vai montar, no nosso caso, tá? Isso depende muito, cada colega age de uma forma. Lá no escritório, eu monto a ficha de EPI e mando para o cliente. E aí você vai fornecer essa ficha de EPI para cada funcionário. Então, tudo que você comprar com nota, vai colocar lá o código que precisa, a gente explica certinho, o funcionário assina. Só que isso tem prazo de validade, não adianta você dar uma bota pro cara e ele vai ficar 15 anos com a mesma bota, exatamente. Bota, né? É, Não pode, faz entendeu? sentido, né? Essas coisas têm prazo de validade. Então, você tem que seguir certinho essas coisas, né? As validades disso, para que não tenha problema também. Porque não adianta. Ah, mas ele tava com o EPI, tava com o EPI todo vencido. Tá vencido? Não adianta, Não né? tô nada. Entendeu? Então, tem tudo isso tem que ser feito muito, muito, muito correto. E esse exame médico, o contador indica uma clínica? A gente Ou até já indica, mas o a próprio pessoa pode empresário procurar? pode Escolher procurar, uma. escolher uma. É que a gente indica. É bom falar com o contador, porque às vezes, a gente gosta de algumas clínicas para trabalhar, porque a gente vê que eles são bem corretos. O sistema deles também, porque tem um sistema que tem que ser feito para atender a questão do e-social que entrou. Tem que atender a Porque mensageria do antigamente, E-Social, né, ainda também. tem gente que ainda acha que o registro na carteira é naquele livrinho. Não faz mais, tá, gente? Não Carteirinha manda, azul não. de trabalho tem lá. A gente mais. não usa mais. Agora, tudo carteira digital. E aonde que alimenta isso? Ah, vai alimentar pelo e-social.
Então, primeiro, quando passou por esse ASO, deu apto, essa clínica já manda um evento avisando as informações, né? Ele manda um XML também, como se fosse de nota fiscal, só que é de exame, né? Então, ele vai subir isso para o E-Social. Sobe e fala assim, ó, esse funcionário fez exame e está apto para trabalhar nessa empresa. Aí o contador faz a admissão e sobe o evento de admissão. Então, o E-Social cruza a informação, ok, né? E, venceu. O ASO, por exemplo, ele é periódico, né? Vence de 1 em 1 ano. Venceu o periódico. A contabilidade faz o pedido do exame, né? Algumas clínicas pedem para que a gente faça o pedido, algumas só pedem para mandar o funcionário lá. O funcionário faz o exame, sobe para o social, atualiza o sistema. É assim. Então, é sempre os nossos sistemas conversando com eles. A gente usa um sistema. Isso é legal. muito importante também ter a definição de atividades, não é? De cada funcionário. Precisa também, né? Definir Isso as que eu ia perguntar, atividades. tipo, como Hoje a saber- gente usa lá no escritório, isso foi o nosso advogado que orientou também, né? Fazer um descritivo mesmo é um contrato de trabalho, né? Além da toda a documentação de admissão, a gente faz o contrato de trabalho e nesse contrato de trabalho tem um descritivo exatamente da função que ele faz, né? Da função que o funcionário faz, para não ter aquele problema de, mas eu não fui contratado para fazer isso. Mas eu não vou fazer Legal. isso. Não pode ser acúmulo de função, tá? Tem que seguir também um padrão ali. Não dá para falar pro cara, contratar o cara como jardineiro e mandar ele construir uma casa, né? Não faz Sim. sentido. Mas que esteja dentro ali, né? Das coisas que ele pode fazer como jardineiro, por exemplo. Então, ele assina tudo que está ali naquele contrato, ele pode fazer. Só para deve avisar, fazer. não é essa parte descritiva, não é o contador que É o advogado. determina, né? Não, Nem o o descritivo advogado. da atividade é vocês os que determinam. empresários. Vocês vão falar para nós o que ele faz. É porque... Porque, por exemplo, na contabilidade eu sei o que um funcionário faz, faz e o que o outro faz. Então eu posso legal. determinar. Mas a jardinagem eu não sei. Eu não sei, Eu não nem conheço sei. o seu processo É difícil, todo. né? A gente tem uma noção, porque às vezes a gente vai conversando com o empresário, a gente vai aprendendo com eles também a atividade que ele faz, né? Então, vamos supor, da construção civil, a gente conhece bastante, porque a gente aprendeu também lidando com eles mesmo, Aham. entendeu? Então, são coisas que a gente também aprende. A gente vai ter, nossa, mas isso tá certo mesmo. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas parece que eu já ouvi diferente. Tem certeza que é isso? Então, às vezes a gente, né, a gente comenta, mas a gente não determina. Tá, É, então certo. a pessoa, por exemplo, eu tenho minha empresa de jardinagem, tem um funcionário que vai fazer a parte da roçada ali, e aí eu tenho que colocar todas as funções que ele vai fazer, Isso mesmo. e aí ele vai assinar como se tá de acordo que aquela função ele vai Isso. tá Uhum. sendo pago para fazer aquilo. Isso mesmo. Isso. Ah, Basicamente tá. é isso. E- Eu achava que era tipo assim, jardineiro, tipo, o cara já pode fazer tudo relacionado à jardinagem, mas na verdade não, você tem que descrever Porque, o na que ele tá verdade, fazendo, no caso. Sim, se sim, dentro, é o correto, sim. né? É o correto, né? E aí também não é questão de salário, por exemplo, eu quero pagar 1.500, não é você que quer pagar, o sindicato que rege, né? Então a gente tem que se enquadrar. Quando você fala assim para mim, por exemplo, você vai ligar e falar, Nível, eu vou contratar um funcionário. Então a gente vai mandar o seu CNPJ e vai enquadrar, né? Pedir um enquadramento sindical. Ele vai devolver, né, o enquadramento sindical e falar, tá enquadrado nesse sindicato, né? Então a gente faz o enquadramento e aí nesse sindicato vai determinar qual é o salário de um jardineiro, de um ajudante, de toda, né, os cargos que estiverem ali. Às vezes eles não falam por cargo, né? Às vezes eles falam. Tipo assim, vamos falar, jardineiro é específico, né? Então, cargos específicos, 2.000. Os ajudantes, 1.500, digamos assim. Entendeu? E aí você vai determinar. Geralmente eles colocam, os específicos é quem tem certificação para determinada função. Entendeu? E aí ele que rege, né? O rege vale alimentação, os benefícios todos que o funcionário vai ter, o salário e os aumentos também anuais, né? Que vem. Então não é eu, no caso, não é um empresário que fala tipo assim, não, vou pagar tanto pra você. O mínimo Já é definido já é pelo definido. sindicato. definido. Isso. Aí se eu Se quiser você pagar ter mais, uma aquilo bonificação- é pode. ok. Ah, tá. Pode. Legal. Pode. Vamos supor, o mínimo Você é não pode pagar 1.800. menos que o mínimo que eles determinam, Ah, entendi. tá? Mas sim. O Nível, uma coisa que você tinha falado, pra gente ter um sócio, existe um documento que precisa ser feito? No Pra- seu caso, Para criar uma sociedade? Eu sou paisagista e ele tem uma loja de flor. uhum, A gente quer se tornar sócio e criar um grupo, sei lá. sim. Existe um documento que... Na verdade, você tem que fazer uma alteração contratual, né? Então, no seu caso, hoje você é uma sociedade hoje a gente não vai usar mais o empresário individual, que era usado. Então, é uma sociedade unipessoal, né?
Então, é só você sozinho lá como sócio, digamos assim, numa 100%, limitada, né? né? Limitada, 100%. Aí vamos falar que a Vitória vai entrar. A gente tem que fazer uma alteração colocando ela como sua sócia. Entendeu? Entendi. Sempre Daí que determinando. você for mudar qualquer coisa na empresa, vamos mudar atividade, endereço, entrada de sócio, saída de sócio, é uma alteração E aí, contratual que tem que ser dependendo da feita. situação, né? Esse percentual que vai ser passado pro sócio, né? É isso, tem que tomar Tem que cuidado. tomar cuidado, porque Por quê? o valor, ele o capital social, qual foi o inicial? Sei lá, 10 mil, né? Aham. 10 mil, ele é 100% sócio, 10 mil, né? Desses 10 mil, sei lá, uma pessoa vai entrar. Como que essa pessoa vai entrar? Ela vai virar seu sócio, provavelmente ela comprou uma parcela da sua sociedade. Ou ela vai entrar com mais dinheiro no capital social, É. certo? Esse dinheiro tem que entrar na empresa. Não pode ser um fantasma, no caso, né? Tipo, a É. pessoa falar, vou investir 50 mil e não No caso, é existiu. entrar na É. conta da empresa. Tipo, a Isso, empresa tem uma isso, conta é. ali, esses 10 mil tem que estar lá. Tem que estar lá. Tá lá. Ah. Aí o que acontece também, né, Jonathan, que agora teve uma nova fiscalização, essa foi do Estado, tá? E aí, por exemplo, acontecia ITCMD, muito. né? Marido e mulher ainda, segundo os advogados, é questionável, né? Alguns advogados que a gente perguntou falou que dá para ser questionável. Você cede e transfere, então é como se você doasse parte das suas cotas para ela. Se passar do valor de isenção de doação, ela teria que pagar imposto sobre isso. Eles falam, né? O nosso advogado, quando a gente perguntou, ele falou que se for entre marido e mulher, não cabe isso, porque, né, o patrimônio de vocês só estão dividindo entre os CPFs. Agora vamos falar que era um pai e uma filha. É uma doação. Então, se passar do limite de isenção, tem que pagar o imposto. ITCMD. E qual é esse limite? Qual que tá hoje? Eu acho que tá 70 e 70 alguma pouco, coisa. é. Eu vou ver direitinho, depois eu passo isso para você, essa informação, mas é 70 e alguma coisa, mais ou menos. É por UFESP, né? A sigla CNPJ quer dizer o quê? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso eu não tinha. Nívia, o que é convenção? Convenção coletiva é a do Uhum. sindicato, é o que a gente estava falando há pouco, que rege salário, benefícios de funcionário. É, porque lá dentro vai estar escrito assim, você tem que pagar também um VR de X valor. Cesta A básica. cesta básica. Outra coisa seguro muito de importante. vida. Isso, seguro de vida. E lá nessa convenção, por exemplo, ela vai determinar quanto você tem que pagar. Então, você vai chegar para o seu, né, corretor de seguro ou banco, sei lá, onde você for fazer, e lá vai ter específico para casos de morte, para casos de, sei lá, perda de membro, ou para filhos, tudo isso, sabe? Isso eu Sexta faço por natalidade. funcionário. É conjunto, né? É em grupo, geralmente. Seguro de vida em grupo. Não fica nada muito estrondoso de Sim. valores Quanto que eu assim. pago, assim, pra eles? Tem que pagar uma Pro fun- taxa mensal. Você vai pagar daí para Você seguradora, fala né? Pra da convenção, né? A convenção. A convenção vai depender da convenção que você se enquadrar. Daí ele Sindicato, que né? determina, o sindicato que Determina o determina. valor Isso, ali. é. Legal. Quando a gente chega num ciclo de terminar, o prestador de serviço não quer trabalhar mais com a gente, no caso, um funcionário, Uhum. e se ele fala, eu quero sair, qual que é os próximos passos? Porque às vezes tem aquele negócio, né? Faz acordo, não sei se é isso, que esse é o nome, se Uhum. pode isso, ou se você tem que arcar com todos os custos mesmo, e qual que é o passo a passo Então, de uma finalização de contrato? existe, acho que 3, 4 formas de uma pessoa sair de uma empresa. Nossa, Na qual que eu peço a conta, certo? Nessa eu tô pedindo a conta, vou sair, vou me desligar, ele precisa fazer uma cartinha lá que ele vai sair da empresa e tal. E aí você rescinde o contrato. Daí tem que ver se ele vai cumprir o aviso de 30 dias Pra ou ver as não, verbas que para vão ver as verbas que vão ser pagas, as verbas rescisórias. Aí depois tem aquela que você manda ele embora, né? Quando você, ele fez, sei lá, alguma coisa, ou então caiu as vendas ou o serviço e você precisa mandar um funcionário embora. Daí você faz o desligamento dele. Daí tem que verificar se ele está em prazo de várias coisas, né? Tem que ver se ele não está no prazo de experiência, Isso. se não antecede a data base Que é a data do do dissídio, da sindicato, do convenção coletiva. subsídio. Porque cada ramo de atividade, ele diminui
Ele depende do mês, né? Que vai. Então, por exemplo, vamos falar que a sua data base seria março, esse mês você não pode mandar ninguém embora. Um mês você que paga uma antecede. multa. Entendeu? Eles não pagam Esse que uma antecede, multa. porque você está lesando o funcionário. Aí de existe receber a alguma- possibilidade que antigamente não existia, mas se tinha muito comum dos empresários fazer acordo com os funcionários. Mandar eles embora e falar assim, me devolve os 40% da multa. Você já ouviu muito isso, né? Já. No passado? Já. Então, isso hoje, isso não é legal, isso não existe. Não existe. Isso é um negócio interno ali do empresário É. e o prestador. Mas isso é funciona. proibido, isso dá processo trabalhista. Eu já ouvi uma história que, tipo, o cara Sério? combinou, e aí o cara falou que ia devolver, não devolveu nada. Ah, sim. E aí não E tem o vai que fazer o quê, fazer. meu? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Porque ele tá certo mesmo. Isso, né? De certa forma, é o direito dele. Mas né? aí, pra legalizar essa situação, eu queria chegar a um meio termo, né? O governo fez o 40-20? Como que é? Ai, eu não me lembro agora. Acho que é alguma coisa assim, 80-20, né? alguma coisa assim, né? Que uma parte você pode fazer o acordo com o funcionário, só Mas que ele não recebe o total os do 40% da multa, Ah. ele recebe só 20%. Você paga ainda assim, você paga 20% pra Aham. ele, não os 40% daí. Daí é um acordo. Ah. Ele quer sair, você também já não tá contente com o trabalho dele, vocês sentam numa mesa, existe daí legalmente Isso essa aí tá possibilidade dentro da lei. da lei. E aí tem a justa causa também, né? Que é a mais polêmica delas, mas Nossa, é verdade. Existe. O pessoal fala muito disso daí, É, justa causa. O justa que é causa. justa causa? O cara às vezes faz cada trambicagem lá e não é justa causa. Pois é, exatamente. Tem muita coisa que você gente fala, que cara, quer ser mas demitido, né? E começa a aprontar. Eu já... essas são as principais. Claro que tem outras, né? É. Tem indireta, tem todo um tipo. E aí, Essa é a cada mais caso é um comum, caso a né? ser analisado, né? Aconteceu, por exemplo, alguma coisa na sua empresa, vai falar com a gente, daí a gente A vai pessoa analisar, morreu, né? fazer como? Tem Rescisão por morte. rescisão por Tem morte. tem bastante tipo de rescisão. Essas são as mais comuns. Se a pessoa morre ali naturalmente, tipo, teve um infarto em casa, tá, morreu. O empresário, ele arca com os custos de funeral, essas coisas? Por isso que você paga o seguro. Sindicato. É. Daí É, tem por que isso que você verificar o paga o seguro. sindicato, né? No sindicato vai estar falando se você tem que dar auxílio funerário, ter Na seguro de verdade, vida. a maioria dos sindicatos hoje Tem. já determina que você pague o seguro de vida para isso, Pra isso. tá? Ah, O legal. que ele fala é que ele pode te reembolsar. Você adianta isso para a família e aí ele reembolsa para você. O nosso, por exemplo, lá do escritório, a minha mãe era registrada pela nossa empresa e estava no seguro. Quando aconteceu, eles pagaram tudo, né, Jonathan? A gente não Sim. se preocupou com nada. Ligamos e foi coisa assim Sim. de 1 hora já estava tudo pronto. Então é importante um bom seguro de vida, um bom corretor também para te auxiliar nisso, sabe? Porque é um momento delicado para a Caraca, né? família, Tem e que ele ser vai bem- contar com o empresário ali, São poxa. coisas que você acha boba que lá na Não frente acontece vai e pode exato. tirar acontecer. uma dor de cabeça. Exatamente. O que a gente sempre orienta, dá o que eles precisam, ajuda no que precisar. O cara trabalhou para você tanto tempo também, né? Serviu para sua empresa tanto tempo, não custa. Acho que tem que eu que o José ajudar tenho essa ambos os vontade. lados, né? Tem que exato. estar em harmonia, né? Sim. Isso é importante. Uma coisa que eu ia perguntar é, o contador, ele consegue ajudar o empresário, por exemplo, na questão de financiamento? Existe algum que vocês fazem, tipo assim, isso daqui com o seu CNPJ, você pode trabalhar com esse banco aqui que é melhor? Ou isso aí não tá vinculado a vocês? Tipo, o cara pode escolher o banco que ele quiser, onde vai estar o melhor financiamento. Porque existe, né? Tipo assim, eu consigo comprar um carro lá pelo meu CNPJ para pagar em tantos meses, com um parcelamento melhor, com juros melhor. Vocês indicam isso? Tem essa orientação do contador ou é outra pessoa que faz? Não, se ligar lá, a gente até fala quais os bancos que a gente mais vê, por exemplo, né? Mas a gente deixa o cliente à vontade para escolher, né? Para Legal. depois também não ter o problema de falar, não, mas ó, você indicou um negócio aqui, não tá legal, hein? Então o cliente escolhe, vai lá, analisa, né? O que cabe no bolso dele também, tudo certinho. Tem cliente que eu acho muito legal, assim, tem cliente que liga pra gente pra tudo, né? Eu queria fazer uma coisinha aqui, o que você acha? Legal, isso é bom. Não faça Comunicação, antes de né? falar, porque é o que eu falei pra Às vocês vezes é aquele uma coisa dia. que Se era boba fizer pra gente, depois a vir pessoa falar falou, "Tô pra sentindo nós, e resolvi um baita Aham. problema, né, João?" vai ter como consertar, entendeu? Então fala com a gente antes. Mas a gente fala às vezes assim, tal banco é legal, né? Muitas das Então, vezes, né, tem bastante. Surgiu recentemente também aquelas histórias dos Pronamp, né? Da o vida. Pronamp, por exemplo, você precisa do eu ouvi essa contador. história. Aí volta aquela questão que o Jonathan falou da nota fiscal. Aí o cara nunca emitiu uma nota e o Pronamp era
Sobre sobre o seu faturamento, que a gente declara no Simples Nacional. E aí o cara nunca emitiu uma nota, ele queria Pronamp. Que Pronamp que ele queria? Não tinha direito a Pronamp. E aí, Entendeu? aquele negócio que Isso é um quem fala benefício que... É um, para quem é simples. é É um, um benefício para os É, é como empresários. se você Ótimo que fizesse ele um fizesse, movimento na sua conta do seu CNPJ, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você corrige. Você tem um movimento ali de nota, aí você vai lá no Pronamp, caramba, ele quer comprar um carro de 50 mil e o movimento dele faz parte Uhum. da realidade dele, né? E aí o banco entende que você Uhum. tem condições de... Que É. paga. Isso. Legal. Ele analisa. É um empréstimo. Aí o Empréstimo contador bancário. autoriza, né? A gente autoriza o banco a consultar os seus dados. Aí eles consultam e liberam. É tudo digital, muito rápido, muito prático. Quem é simples, assim, tem benefício referente a alguma coisa? Porque uma vez eu perguntei isso pra uma contadora, ela falou assim pra mim, não, o governo só quer tirar de vocês. Eu olhei assim, eu falei, nossa, tipo, pensei, cheguei em casa triste, eu falei, amor do céu. Poxa vida, né? Poxa vida, tipo, não é possível que nós paga tanta coisa e não tem um benefício. Ah, ela não estava muito errada, não, mas. É? Coitada. Mas, ó, de verdade, o que a gente vê de benefício hoje, por exemplo, nas convenções coletivas, o Simples Nacional às vezes tem algumas vantagens, sabe? Eles, legal. né, Simples Nacional, enquadrado É que como o eu, Simples- IPP e tal, eles dão algumas vantagens lá. É que as pessoas falam que tem de benefício, né? Se você parar, na verdade, para analisar um contexto como empresa, as empresas de lucro presumido, lucro real, as suas compras, as suas saídas é basicamente uma matemática. Compra menos os impostos sobre compras, os impostos sobre vendas. Um menos o outro é o imposto que você vai pagar. No Simples, não. Você paga sobre o seu faturamento, basicamente, né? Se bem que o lucro presumido, o PIS, COFINS e IRCS é sobre o faturamento e uma base presumida, menos o ICMS e o IPI, que é dessa forma, que é um compensatório com o outro. Mas no Simples Nacional, você já tem o benefício da alíquota do imposto ser menor. Sim. A folha de pagamento é menor. Na folha de pagamento dá uma diferença. Vamos supor, uma Bem empresa legal. do lucro presumido e lucro real, ele paga 20% de INSS sobre a empresa. O que é isso? É um imposto que você não desconta do funcionário, é um custo para o empresário e ele tem que repassar para o governo. No Simples Nacional você não Você paga. não tem. Então, é um benefício Também. que você tem, Entendeu? Isso é legal. entendeu? Falando ponto matemático, né? Exato, Você é. vai ver no caixa, tem Isso é bem 20% legal. de um... Entendeu? Então, são coisas assim que, sim, só paga. Não, é que eu analisando de forma bruta, sim. Mas se você fazer a comparação com outros regimes tributários, você acaba olhando, não, eu pago menos de DAS, eu pago no lucro presumido, olhando a parte de folha de pagamento, o INSS menor, até ainda tem, né? Mas ainda agora está de uma forma de reoneração da Isso, folha é. para alguns regimes. Até então a gente tinha a desoneração da folha para quem era, vamos supor, construção civil. Hoje já está reonerando novamente. Então, dependendo ainda assim do Simples Nacional, você não tem os 20%. Dependendo do seu anexo também, né? Porque se for um anexo, aí eu já digo, né? Tem alguns anexos dentro do Simples Nacional que a alíquota por cento do alíquota do DAS, a primeira faixa é 15,5%. Que é muito alto. Tá? Os de Cunha, eles Vou dar um estão- exemplo. Quem é Engenheiro. odonto, engenharia, que mexe com essas coisas, que estão no regime do Simples Nacional, eles estão nesse anexo, né? Nossa. Esse anexo onde nós, contadores, estamos nesse anexo, que são, querendo ou não, um pouco mais alto o valor. Então, depende daí, tem um cálculo que a gente chama de fator R, que a gente tem que verificar com base na nossa folha de pagamento, porque daí eu vou poder tributar pelo anexo 3, que a alíquota é de 6% sobre o faturamento, mas isso depende de um cálculo também, que é feito sobre a folha de pagamento. Então, daí é analisado, é igual ou 28% lá, eu vou tributar por um anexo ou pelo outro. Aí, dependendo da situação, eu vou pagar ou não os 20%. Entendeu? Então, existe isso. Já quem é comércio é tributado pelo anexo 2 e o outro é anexo 1, industrialização, né? Então, dependendo da situação, esses anexos eles já não entram nessa situação igual esses serviços bem específicos.
Esses já entram que não tem os 20% sobre a folha, vai pagar, tem esse benefício fiscal na parte, né, da folha de pagamento e acaba pagando um pouco menos de imposto na parte do Simples Nacional. Isso é bom. A folha dá uma Então, assim, baita diferença. de forma bruta, Cara, a Vai, gente tem só vários paga, funcionários, né? sim, mas se você olhar, né, o contexto como um É que você colocar todo, na Tem ponta algum do lápis, colocar na benefício ponta ali. do lápis, exato. você tem Aham. um benefício fiscal, É que sim. o pessoal, você fala em benefício, a pessoa já quer, né, que tenha. Não, eles Um querem que clube Mais benefício, de né? empresários. E lógico, Você acha? tá? Não, E ainda assim, dependendo da situação, ainda na área da parte do Simples Nacional, tem empresas por farmacêuticos, mercado, tem, dependendo, eles que têm bastante produtos, dependendo da situação, ainda for empresas, uma farmácia pequena ou, né, um mercado pequeno, que estão iniciando, normalmente são simples nacionais, eles têm alguns benefícios dentro ainda do simples. Vamos supor, deveria pagar PIS, COFINS, ICMS, não sei o quê. Aí dentro daquilo ali é olhado, tem que pagar 100% todos aqueles impostos que estão lá no simples? Nenhuma, às vezes alguma coisa ali é Ah, isenta. Então, dentro do simples, a gente consegue ter que separar o faturamento, vamos supor, é o faturamento com quais produtos esses XYZ que tem benefícios são separados, são agregados por faturamento, Olha que esse, legal. para poder pagar menos impostos também no simples. Ajuda nessa o parte. Prolabore, quando a pessoa faz a transferência lá da conta para pessoa física, o contador, ele tem que mandar um documento, contador? Sim. É isso? Na Não, verdade, tipo assim, tudo que vai você aparecer no seu paga, né? extrato, né? é, Mas Vai tudo que aparecer. você paga dentro da empresa, você tem que mandar pro contador. É o comprovante, né? Manda. se eu paguei meu salário lá pro Labore, José Graciano, daí, no caso, manda para você. Isso, Isso é o vai estar lá. comprovante, né? E como fazer Prolabore sendo MEI? Porque muita gente, querendo ou não, é MEI e não entende sobre o MEI isso, não O né? MEI não tem Não tem Prolabore. Prolabore. Ele só tem um funcionário. É a única coisa que ele pode ter, né, em relação à parte de folha de pagamento. Então é bem comum, então, a pessoa Isso. que é MEI vai pro Simples Nacional, então ele meio que vai se adaptar a essa nova realidade, né? Porque ele Sim. não tinha Prolabore, É. agora a gente vai ter que ter um Prolabore, já vai ter os funcionários registrados ali e tal. E então a pessoa já tem que aprender Porque o a... sócio quer tirar dinheiro da empresa, né? Não quer? A gente quer o nosso salário. Como que eu vou certeza. tirar isso? Ou existe duas formas. Mensalmente no Simples Nacional via Prolabore, né? Ou se reger dentro do contrato social a retirada, sei lá, mensal, trimestral, da distribuição de lucro, que daí vai sair como Só que assim, dentro do Prolabore, você não. Você paga, né? Vamos supor, impostos, INSS, IR. Na distribuição de lucro, isso é isento. Você não paga imposto. Ainda. Com a reforma, talvez, mas E- ainda não. E ainda assim, vamos supor, dentro do MEI, como que o MEI vai tirar esse dinheiro? Bom, fechei meu MEI lá, que daí ninguém sabe como faz. O MEI só vai entregar a declaração do MEI? Não. Ele tem o MEI, ele vai entregar a parte dele. Ele tá fazendo qual a parte? Da PJ. Uhum. Aí tem a pessoa física, não tem? Então, dentro da PJ, a gente vai olhar, dependendo da atividade que ela tá, existe toda uma análise de qual é a atividade para fazer verificar qual é a base de presunção, né? É, parte isenta. A parte isenta, tudo mais lá que existe. Então, se for, faturei 81 mil, né? O limite. Como que eu sei, eu sendo dono daquele MEI, se eu sou obrigado a entregar, por exemplo, meu imposto de renda de pessoa física? É com base nessa declaração. Faturei lá 81 mil no ano. Eu vou pegar aquele 81 mil no ano, vou verificar, fazer um cálculo que precisa ser feito. Sobre esse cálculo, eu vou descobrir qual que é a parcela tributável e qual que é a parcela isenta do seu para fins de imposto de renda pessoa física. Daí a gente vai descobrir se a pessoa física é obrigada ou não a entregar. Se você falar para mim que você faturou 81 mil e o seu gasto, se for com funcionário, foi pouco, né? Ainda deu um lucro operacional lá, um lucro bom, né? A gente faz esse cálculo e verifica se foi tributado. Se for tributado, você passa a ser obrigado a entregar a declaração de pessoa física. E muitos MEIs não fazem isso. Mas todo MEI não é obrigado, não é todos os MEIs que é obrigado a fazer a O declaração MEI, de pessoa física? Não, não. porque se ele faturou, sei lá, um Pouco. valor bem baixinho no MEI, na declaração Sei lá, dele, 20 daí não mil é. Faz no parte ano. do...
Não atingiu o Ele não mínimo que é atinge o mínimo obrigatório. pro imposto de renda. Pessoa física. Mas você fala isso de nota ou do dinheiro caiu lá na conta? Tudo. Tudo, Os né? dois. Tudo, então o dinheiro É. caiu na conta, pessoal. Caiu É. na conta, Foca vocês vão nisso. lá. É porque o Não é só de MEI. nota, É não. que o MEI, ele só. A obrigatoriedade de emissão de nota do MEI é por nota e sem nota, né? Ele não tem obrigação de emitir nota 100%, o MEI. Ele tem obrigação? Não. Só para pessoa jurídica. Só para Olha, eu não pessoa sabia disso, não. jurídica. Só Só para pessoa jurídica. Mas ele tem que fazer o controle do quê? De tudo que entrou na sua Fazer o conta, livro caixa. em tese, fazer lá o seu livrinho, né? Anotar. Ah, eu prestei um serviço que custou R$ 1.000, aí se foi pago em dinheiro, mas prestei para quê? Uma pessoa física. Pessoa física, eu não sou obrigado a emitir nota. Então, beleza, eu não emiti, mas eu faturei R$ 1.000. Esse R$ 1.000 entra na conta dessa soma, dos 81, tá? Aí prestei um serviço numa empresa de jardinagem. Para a empresa, você é obrigado a emitir nota, né? A legislação ela te souber. obriga a fazer isso. Yeah. Aí, sei lá, cobrou 10 mil. Então, sei lá, no meu mês já deu quanto? 10 mais 1, 11. 11. 11 mil. E assim você vai indo. Então, chegou no final dos 12 meses, deu 81 a soma dos dois, a gente vai ter que fazer todo esse trâmite que a gente conversou, né? Olhar se... Isso que pegou nós, né? Tipo, a gente olhava pro CNPJ, belezinha, né? Só emitindo nota da repente CPF. Santo Deus. Aí só a Nívia pra ajudar nós, né? Tem um condomínio que nós tá fazendo orçamento, e lá é assim, o cara até falou pra mim e surgiu essa dúvida. Lá o contrato vai ser zeladoria com foco na jardinagem. Aí como seria a contratação do funcionário, no caso? Porque o jardim. Aí entra aquela questão o que ele vai fazer, o que eu vou definir. Exato. Precisa falar para mim aqui. E daí se ele vai estar lá todos os dias, né? E às Segunda a vezes, eu vou dar um exemplo. das 8 às Igual 4. construção civil, né? Tem várias obras acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho uma equipe que vai para tal obra, outra equipe que vai para outra. É normal. Só tem que separar, né? Obra por Vai obra. alocando, né? Alocando em qual obra Entendi. que tá. Não Então, tem problema. É muita coisa, né? tem que anotar muita coisa, né? A gente tem que criar o hábito de estar tudo anotadinho mesmo, porque uma coisa que aconteceu com nós, que é bom o pessoal saber, é que quando você muda de contabilidade, por exemplo, nós não tinha aquele declaração do ano anterior. Uhum. Que daí precisou lá, a gente teve que pedir para outra contabilidade, eles falaram que já tinha mandado e no fim nós perdeu o negócio lá. Uhum. Então é importante guardar isso, né? É importante guardar toda a documentação. Documentação, né? Tudo que você fizer precisa guardar. Arquiva, monta uma pastinha lá e deixa arquivado. Ah, mas dependendo da declaração, se tiver o GOV, certificado. O Gov é bom, gente. Salva o Gov. Essas coisas aí, ó, são coisas assim que ajudam bastante na hora de precisar. Porque muitas das vezes está na base da Receita Federal, né? Tem lá, Informação. tem Então, lá. a gente precisa ter essa informação, a pessoa acessar isso. E querendo ou não, ó, todo mundo fala do Gov, mas muita gente nem sabe nem para que serve, o que Mas serve, o hoje que usa pra funciona tudo, hein? e usa para tudo. Tudo. Você vai lá, tem que aparecer o trenzinho lá. Você vai fazer documento do carro Também. por ele, né? Aham. Uhum. E lá na hora que você abre o Gov, tem umas abinhas lá que fala, seu Gov é nível prata. Pois é, pra Que é gente. isso? É o nível de segurança da conta. Nível de segurança. Para nós, por exemplo, ela precisa ser prata ou ouro. A bronze não abre nada para nós. Então, precisa, é nível de segurança mesmo. E aí, por exemplo, para ser ouro, teria que ser com certificado digital, ou banco, essas coisas, né? Você acessa lá com os dados do seu banco. Mas tem que estar sempre no nível de segurança mais alto E possível. só tem o Banco do Brasil? Sei lá. Não, tem bastante banco lá. Tem. Esse certificado digital é aquele Não que tem eu fiz. banco digital. Banco Não digital tem. não tem. Não pode. Banco digital é bom, né? Mas a hora que você precisa falar com alguém também é só por telefone. Não existe mais negócio. Quero ver meu gerente. Eu lembro do meu pai, que quando ele lá da roça, ele falava, eu tenho que falar com o gerente hoje, que deu um BOzinho lá. Aí eu chegava lá, falava com o gerente mesmo, que era destinado a cuidar da conta dele. Eu acho legal isso, a pessoa ter certo. Pros MEI, se eu não me engano, pros MEI, o banco digital, ele consegue, né, abrir, né, as contas MEIs, né? Mas eu acho que a PJ, que não é MEI, ele tem uma regrinha lá, se eu não me engano, dependendo do banco que você vai abrir. Em tese, ele fala assim, você é microempreendedor, você é IPP, ME, essas coisas. Aí, dependendo da situação, ele não te permite abrir o banco, né?
Mas dá, tem bastante banco que aceita mesmo. Você Mas não em que sendo MEI. sentido que não permite? Tipo assim, o banco Vamos supor, se recusa a eu sua for. empresa? É E isso? ele não. Daí você teria que abrir uma agência física, por exemplo, dependendo da situação. Mas tem que ver que banco que é. Pô, eu É. não citar nomes, tá? No Nubank, por exemplo, deixa. O Cora deixa você Mas, abrir, mesmo sem ser MEI. mas olhe a hora que você Mas abre. leiam as letrinhas, tá, é, gente? Por favor, que leiam as lá letrinhas. vai estar nelas. Vai estar Lê lá, nelas. porque lá tem regras, né? Hum. Cuidado. Ninguém lê essas letrinhas, gente. Ninguém lê. Isso que é bom, o contrato tem que ter tempo pra ler, né? Às vezes o pessoal não... Assina aí. É. tem Na que ir, correria vai do fazer- dia, não. Cara, Contrato que vocês fazem para funcionários, assim, vocês indicam ter um advogado ali por trás que te ajude, que te oriente ali? É interessante você sempre ter o contato, né, de um advogado trabalhista, principalmente no caso da empresa, né? Agora com essa reforma é legal também ter contato com o tributarista, né? Porque ele pode ajudar, né, Jonathan, nessa questão. O escritório sempre tem um advogado para indicar, né, caso precise. Se a empresa não tiver. Mas a gente sempre pede orientação, sim. Se tem cliente, por exemplo, que quer, não, eu quero que o advogado participe da conversa. Aí tem que marcar legal. consulta com ele e tal. É um pessoal com bastante experiência É e porque isso é importante. nós estamos querendo fazer contrato para os clientes novos, sabe? Aham. Que estão entrando. Então, Na isso é verdade, até legal. os antigos. Tipo, nós quer ter ali no contrato, começar a emitir nota de todo mundo, tipo assim. Isso Só é legal. que o porque legal do jardineiro, contrato. a maioria dos jardineiros trabalha em residencial. Uhum. Tem empresa, a gente tem algumas empresas, mas eu falo assim, 50% é residencial. É. Você presta Uhum. serviço para o CPF da ter. pessoa. É. Entendeu? Sim, é porque querendo ou não, tipo, às vezes nós vamos lá, nós vamos emitir nota referente. Tem cliente que fala assim, nossa, mas precisa do meu CPF? Fica meio assustado, né? Que... Exato. Aí tendo o contrato, eles já vão estar cientes que É legal, vai ser emitido é nota. legal ter a presença de um advogado, assim, montando esse contrato, tudo certinho, legal. né? Tem empresas Prestação que de já faz, serviço. né, da mesma forma que paga, por exemplo, um contador, paga um advogado dos honorários mensais, porque quer ter a orientação do advogado a hora que precisar. Aí você pode falar com ele toda hora que você precisar. É legal, tem empresas hoje que já fazem isso, sabe? Paga a legal. consultoria mensal do advogado. E aí ele pode te acompanhar, por exemplo, tem um problema num contrato desse, ele vai te ajudar. Enfim, né? Tem um monte de gente por trás de uma pequena empresa. Tem. Por mais tem que seja bastante. pequena, tem Sim. contador, tem todo Sim. um pessoal envolvido. Estamos Sim. chegando ao fim, mas eu queria só fazer mais uma perguntinha referente. Dá uma dica pra gente. Na verdade, é uma dica, não é nenhuma pergunta, tipo, referente ao MEI, referente à empresa, referente a tudo. Uma dica que vocês acham assim que quem é Super válida, né, empresário pro pessoal. não poderia abrir mão. Procura o contador. Passa o número, contato de vocês também. tá, Tudo agora fica é a à hora. vontade. Agora é a hora de vocês eu fazer a acho assim, propaganda. que, além disso, né, nós, como empresários, precisamos ter em mente aquilo que a gente conversou, não misturar a parte administrativa do São pessoas negócio. diferentes. Que é meu, pessoa física é meu. Que é da pessoa jurídica, quem gerou aquilo, na verdade, não fui eu, pessoa física. Quem gerou foi a pessoa jurídica. Então é dela. Uhum. O que nós vamos extrair dela é o prolabore, a distribuição de lucro, que isso sim vem para minha pessoa física. Então, grandes empresários, com a mente bem aberta, quando eles começam a entender isso, eles começam a perceber que a empresa começa a crescer. Porque a empresa... Meu, dá uma diferença e tanto, de Porque verdade. Isso Estamos entendendo. faz a diferença. Se o empresário não mudar esta mente, mentalidade. ele dói. Dói para crescer. Dói forte. Dói Mas forte. não adianta, tipo, faturar 11 mil no mês e querer um prolabore de 10. Não pode, tá, tem gente? como. Não. Pessoal, entendam isso. Tipo, querendo ou não, Caramba. não pode. Aí, por exemplo, também, muitas vezes você fala assim, mas aí, beleza, você falou sobre distribuição de lucro. Ué, tu não Chegou pode, no você vai final. querer ficar com o prolabore de 50 mil ganhando 60, mano. Pelo amor de Deus, velho. Entendam Aí- isso, pessoal. Chegou no final do ano, por exemplo, a pessoa foi lá, falou assim, Jonathan, e aí, deu lucro minha empresa? Não deu. Ai, Então tô você querendo tem o quê? financiar um negócio aqui. Será que você Em- pode me mandar o balanço? Deu lucro? Deu lucro como? Você comeu McDonald's com o dinheiro da empresa todo dia. Não tem como dar lucro. Não vale a pena. Não pode, entendeu? Tem uma pergunta aqui. Uhum. Eu ia deixar. Ó, sou MEI, meu dinheiro caiu no PJ. Posso transferir diretamente para conta pessoal? Não
Na verdade, funciona da seguinte forma. Cara da gente. Que é da pessoa jurídica. Lembra que a gente comentou? Que é da empresa? Primeira coisa, caiu dinheiro na empresa? Se eu sou um prestador de serviço que eu não preciso ter custo para ter aquele serviço, eu entendo que 100% desse dinheiro é da pessoa física. Certo? Você concorda? Uhum. Mas a partir do momento que caiu, sei lá, 10 mil reais a minha pessoa jurídica e eu tenho custo com luz, aluguel, Funcionário. impressora e um funcionário, primeiro eu deduzo todos esses custos fixos ou variáveis para depois eu verificar qual é o valor que eu tenho como pessoa física, que em tese seria o meu salário da pessoa física no MEI. Meu prolabore. É o meu prolabore, no caso. E aí, por isso que no final... E tudo isso você vai fazer todo mês. Todo mês. Aí, para quando você chegar lá na hora de fazer essa declaração do DEFIS, Imposto de Renda da Pessoa Física, são essas informações que eu vou precisar para fazer. Pra gente colocar lá quanto que faturou no DEFI, no ano, para colocar na DEFIS, na declaração do MEI. Da ZN do MEI. Depois para pessoa física, para a gente fazer o cálculo de quanto que teve de faturamento, quanto foi os custos, os valores, que daí somando vai ser o seu lucro final, que a gente vai verificar qual é a parcela tributável no imposto de renda da pessoa física e a parcela isenta. Jonathan, mas é 100% que eu tiver de lucro vai ser tributável? Não, uma parcela vai ser isenta, isso eu garanto. A outra parcela pode ser que você vai tributar. Se for, deu 40 mil, pode ser que 28 mil, que é o 29,32 agora, né? Vai sair 32 mil. ainda, né? É tributável. Se você não atingiu esse valor, daí você não é obrigado a integrar a pessoa física e daí tá tudo certo. Ok, sem problema nenhum. Agora, fez a continha, deu o limite na pessoa física e você também não fez na pessoa física lá informando. Porque você informa o seu MEI lá. Tem as cotas do MEI, eu tenho. Eu recebi do MEI, meu informe de rendimento, tudo MEI. Você coloca lá quando você recebeu do MEI. Na sua pessoa física. Aí a pessoa fala, mas daí como que eu vou declarar o meu salário como pessoa física? Porque é tudo no MEI. É o imposto de renda da pessoa física. Se for obrigado a entregar. Eu posso Entendeu? tomar uma multa também referente a isso, né? Ficar pegando o dinheiro da PJ e ficar mandando, né? Tem um colega mesmo, né, que tomou, acho que uma multa de 25 mil. Everton? Não. É o que mandou a mensagem? Então, ó, basicamente, você precisa de um contador para abrir seu olhinho aí, pra você entender que 5 não é igual 5 seu, não. 5 tem que dividir, tirar todas as despesas. E Vocês depois... ajudam nessa parte de Sim. definir prolabore? Sim. Sim. Legal. Sim. Liga lá. Glória a Deus, hein, ó. Façam aí a propaganda de vocês, fiquem à vontade, deixa o contato. E vamos ficando por aqui, porque, ó, parece que não, mas já Bastante passou assunto. tempo, cara. E tem assunto pra caramba. Passa muito rápido, né? Fica à vontade. Bom, pessoal, precisando de contador, então nós estamos à disposição, independente do bairro, cidade, né, estado. Pode contar com a Todo mundo Sparta. pode... tem as redes sociais, né? No Instagram, nós temos a nossa página, @Sparta Assessoria Contábil. Os telefones também, vocês querem que passe já? O contato? Sabe? Tá, o número do celular é 15 981726518. Esse celular vai falar diretamente comigo. E aí depois também a Vitória já está mais familiarizada, fala também com o DP, porque a gente optou por isso para ficar mais fácil, né? De ficar com um número só, senão fica um monte de número lá. Mas é basicamente isso. Quiser conhecer o escritório também, as portas estão abertas A para o gente pessoal. foi lá, a gente recomenda isso. Realmente você vê que não é, cara, é um mundo totalmente Nossa. escondido, mas, cara, tem um mundo enorme lá dentro, né? Um monte de gente, um monte de papel e... Um monte de A gente está computador. sempre lá atrás da nossa telinha com nossos papéis, tentando fazer o melhor aí para vocês. Obrigada, Obrigado, Deus Tina. abençoe Imagina. muito. Amém. Até mais. Galerada, vamos ficar por aqui. Obrigado, amor, por ter ajudado hoje na entrevista, porque Deus abençoe. jardineirão aqui não ia fazer muita pergunta, não. Você ajudou bastante, viu? Agradecer o Everton e até mais, gente. Tchau, Até o próximo gente. episódio. Fiquem com Até mais, Deus. tchau, tchau. Tchau, tchau.